Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica de um dos lançamentos dessa semana, que é o filme Hit para Dois. O filme instigou a minha curiosidade por conta da sua sinopse, parecendo ser uma comédia leve e divertida com duas grandes personas, o Paul Rudd e o Nick Jonas, em uma trama que fala sobre a música. Mas honestamente, eu sinto que eu fui enganada por algumas reviews e expectativas dessa história. O longa não sabe muito bem aonde que ele quer chegar com a sua história, passando por diversas temáticas, não conseguindo trazer conclusão para nenhuma delas. Toda hora parecendo que ele vai ter uma grande virada, mas no final só decepcionando. Uma das coisas que mais me chocou é por conta dos posters e do trailer mesmo, o personagem do Nick Jonas parece que vai ser um segundo protagonista, porém da metade pra frente do filme ele é completamente deixado de lado, o que nos faz inclusive perder parte do ponto de vista e do pensamento dos personagens que antes pareciam tão interessantes. E acho que isso foi uma das coisas que mais me frustrou dentro do filme, porque a ideia é boa, as temáticas tocadas aqui são interessantes, os pontos de vista que o filme tenta trazer, mas no final acabou decepcionando, deixando a desejar na sua execução, até muitas vezes deixando o filme tedioso e repetitivo. O filme tem direção de John Carney, que também assina o roteiro com Peter MacDonald, acompanhando Rick, um cantor de casamentos que conhece Danny, um astro de uma boy band que acabam se aproximando por conta do seu relacionamento com a música. Porém, meses depois, Danny transforma uma das canções apresentadas por Rick em um hit de sucesso, mas não dá créditos para ele, levando a uma espiral de loucura. Segundo o diretor e roteirista do filme, a sua grande inspiração para essa história veio de um dia em que ele estava caminhando e viu um homem carregando um violão numa mão e de mãos dadas com sua filha na outra, se inspirando nessa imagem de um músico mantendo suas aspirações musicais, enquanto também mantém suas responsabilidades tentando gerenciar uma família. Na história, então, conhecemos Rick e Danny, que apesar da sua diferença de idade, se encontram em momentos muito parecidos de suas vidas, perdidos e se questionando de suas escolhas de vida, o que, nesse momento, acaba tornando os personagens de fácil identificação. Danny era um astro de uma boy band que agora, após a separação da banda e sucesso dos seus ex-companheiros, se encontra meio perdido, sem grandes inspirações para compor suas músicas. A Rick teve sua banda quando era mais jovem, mas decidiu abandonar sua carreira quando resolve se casar e com o nascimento da sua filha, o que anos depois o leva a ser um cantor de casamentos, cantando apenas os hits de outras pessoas, o que, claro, é uma frustração que ele carrega, com a carreira que ele poderia ter tido. E é aí que os dois se encontram e conseguem ter uma troca muito interessante, compartilhando suas experiências com carreiras, músicas inacabadas, desabafos mesmo de tudo que eles estão passando, e realmente é uma cena muito legal dentro da história. E eventualmente o Danny rouba uma das músicas de Rick, uma delas estava inacabada aí, que ele nunca lançou, e acaba transformando em um grande hit, mas nega a coautoria. Com isso, a história vem para falar sobre frustração e obsessão. Aqui, principalmente de Rick, que vê Danny se tornar tudo aquilo que ele nunca foi e que sempre desejou ser. E o pior de tudo, com uma música que era dele. Após sua música ser roubada, Rick entra nessa jornada, então, de frustração e revolta, precisando ser obrigado a enfrentar algo que ele reprimiu durante anos, a sua decisão de abandonar a carreira para ter uma família. Conforme todos ao seu redor passam a duvidar dele, o personagem entra em um caminho de obsessão, destruindo grande parte de seus relacionamentos nesse processo, tentando a todo custo, ao menos, ouvir uma confissão de Danny. Mas o problema da história toda é que eles tentam muito justificar que no final do dia o Rick é extremamente rico por ter a sua família. Porém, em nenhum momento dentro dessa história esse relacionamento da família é realmente mostrado com atenção, o que, claro, não nos convence. Eu até acho que mesmo sendo uma comédia, seria interessante ter alguns momentos de drama para mostrar todo esse ressentimento que o Rick carrega de uma decisão que ele tomou para a vida dele. Ressentimento esse que ele carrega em silêncio. E acho que seria interessante mostrar esses momentos da família em que ele é obrigado a confrontar essa decisão, a confrontar a carreira que ele nunca teve, a um sonho que talvez ele tenha que abrir mão. Acho que seria um caminho interessante para a história seguir, mas que infelizmente a gente nunca vê. A própria família do Rick aparece pouquíssimo dentro da história, realmente não tendo tempo para mostrar a conexão e o amor ali entre eles. Além disso, o filme tem outros momentos que eu acho que seriam interessantes serem explorados ainda mais, alguns deles principalmente falando sobre os bastidores da indústria musical. Então, a gente tem uma conversa do Danny com o Rick em que eles estão contando sobre suas inspirações, falando sobre como as músicas hoje precisam ser leves para que os pais deixem suas filhas adolescentes ouvirem, mas que ao mesmo tempo tem que ter um apelo para as adolescentes, e também um momento em que a filha do Rick fala para ele que as mulheres hoje em dia não se sentem mais solitárias e que elas querem ouvir músicas sobre vingança. E eu achei tão interessante eles trazerem essas coisas, porque me fez pensar, hoje em dia
apesar da gente ter um ou outro astro do pop, a maioria do pop mesmo são vozes femininas, de mulheres que cantam sobre suas experiências próprias, sobre insegurança, sobre como elas se sentem dentro do relacionamento. Então acho que seria algo interessante pro filme tocar por ser um tema tão atual. Eu até achei que isso teria mais relevância dentro da história, toda essa conversa sobre como a indústria funciona hoje em dia, até pra gente estar acompanhando ali a história de um ex-boy band que acaba virando um astro, né, e como que ele vai lidar futuramente com seus próximos hits. Porque, ok, ele fez um hit de muito sucesso, mas e agora? Mas no final o filme fica apenas nessas pequenas conversas, já que o hit mesmo escrito pelo Danny né, é essa balada amorosa. E como eu comentei, dentro da história eu senti que o personagem do Danny foi completamente desperdiçado, sendo transformado apenas em um vilão, sendo que ele poderia ser muito mais. No começo da história conhecemos o personagem como um jovem em busca de seu caminho na música. Apesar de muita paixão, falta nele inspiração e criatividade. E eu senti esse lado do personagem um dos seus mais humanos, porque assim como o Rick, ele também é uma pessoa frustrada. O Danny então já tem a fama, ele já tem dinheiro, ele já tem os contatos certos, mas falta nele essa virada de chave. Porém aqui, infelizmente, ele é apenas reduzido ao antagonista babaca. E parte disso, claro, vem por a gente perder o ponto de vista do Danny dentro da história a partir da metade do filme. Então a gente não entende exatamente o que tá passando na cabeça dele, e toda a situação meio que parece se tornar boba conforme o filme vai avançando, porque a gente vê que poderia ter sido facilmente resolvido. Também por perdermos o ponto de vista do Danny, a história em determinado momento parece ficar um tanto quanto cíclica, já que a gente só acompanha o ponto de vista do Rick, que passa a ficar ali se afundando em mágoas, tentando ali ter algum tipo de reconhecimento de que a música era dele, o que torna a história muito repetitiva em vários momentos. E ele se afundando nas mágoas até funciona no primeiro momento, mas acaba ficando extremamente cansativo em determinado ponto, porque a história não consegue andar pra frente. Além de passar por toda essa jornada de entender suas escolhas, honrar o que escolheu e até lidar com suas frustrações pra voltar exatamente pro mesmo lugar no final da trama. E eu também sinto que o filme perde a sua grande virada, que poderia ser uma história pra falar sobre criatividade. Eu sinto que essa qualidade, ela é um tanto quanto difícil de se avaliar e até mesmo de se melhorar, de se adquirir, né? Hoje em dia a criatividade está muito atrelada como um talento que você já nasce com, sendo um dos principais problemas aqui enfrentados pelo Danny, até por conta da pouca conexão que o astro do pop tem com o mundo real e com aqueles ao seu redor. Além do que, eu acho que por ele abandonar todo esse lado, de trazer todas essas questões relacionadas com a música, o filme tem alguns momentos que ele tem algumas coisas que são meio esquisitas e que geram algumas quebras dentro da história. Um deles é o fato de que o Danny, uma pessoa que teve tanta dificuldade para criar um hit, que precisou roubar de outra pessoa, como que ele tá fazendo uma turnê? De onde veio a inspiração dele para suas outras músicas? Talvez uma coisa que seria interessante é fazer esses dois personagens, desde o início, criarem uma certa parceria. E aí o sucesso do Danny gerasse um gatilho no Rick, né? Ou o Danny começasse a cobrar muito do Rick para suas novas músicas, o que geraria esse conflito ali entre os dois. Acho que seria um caminho mais interessante para dentro da história. E particularmente também senti a trama um pouco desatualizada em vários momentos, o que tornou a narrativa um tanto quanto cafona. E um exemplo disso é justamente essa questão da indústria musical que eu comentei antes, e a música escolhida para ser o grande hit, que é How to Write a Song Without You, que é uma música que tem um tom que parece muito mais antiga, não parece uma música atual que vai tocar na rádio hoje em dia, que vai ser um hit hoje em dia. Ela é uma música chiclete, ela fica com você depois do filme, mas ela não combina com o cenário atual que a gente tem da música, principalmente de astros do pop. E ainda sobre essas quebras, também senti que o roteiro dá várias facilitadas em vários momentos dentro do filme, como personagens que aparecem convenientemente, exatamente na hora que eles precisam e conseguem andar pra frente ali, em um lugar em que eles não tinham mais pra onde ir, o que honestamente tirou a minha imersão do filme em vários momentos. No geral, eu senti esse filme um tanto quanto contido, como se ele tivesse medo de mostrar a real ambiguidade de seus personagens, o que é algo muito interessante. Ambos os personagens carregam essa frustração, carregam esse ressentimento, têm problemas muito reais e que a gente consegue se identificar, mas parece que o filme não tem coragem de mostrar esse lado, preferindo abandonar esses personagens do que realmente trazer essas pautas pra conversa. O filme tenta em vários momentos, mas parece que ele nunca consegue realmente ir além. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 4 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Hit para 2. Também deixar aqui nos comentários qual que é o próximo lançamento de 2026 que vocês estão mais ansiosos. Então foi isso e até o próximo vídeo.